Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Acadêmicos, estudantes de medicina veterinária ou de quaisquer outra área de estudos. Bem, hoje eu queria trazer uma experiência para vocês em relação aos meus estudos. O que é interessante pensar é que antes de chegar ao estudo acadêmico, o estudo propriamente de uma faculdade, hoje eu tenho 18 anos e estive adentrando em uma faculdade, eu já tive experiência com outros tipos de estudos. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, conforme a minha experiência, já que eu tenho nos estudos dos temas em que eu estudei e transferindo isso para a área acadêmica, eu vejo que é importante ressaltar alguns pontos que, pelo menos na minha experiência como estudante, acabou agregando muito para mim, certo? Então, virando aqui a folha, eu tenho alguns pontos aqui que eu preciso falar para vocês. São esses aqui: memória, fonte ideal, pausa ideal e o último ponto que eu descobri recentemente, e até porque é recente também, até eu que sou uma pessoa nova, que a maioria das pessoas pensa, nossa, como é que você não sabe disso? E agora que eu estou realmente me aprofundando nisso para entender essa parte, do estudo. Então, o primeiro ponto que nós temos que nos ater, a estudo, principalmente você que é acadêmico de uma área da saúde, digamos, em qualquer área, você precisa entender que prova, apesar dela medir, sim, o seu desempenho, isso não é uma mentira, ela mede seu desempenho conforme o que você aprendeu. Mas é claro, você pode ter aprendido muita coisa que acabou não caindo na prova. Talvez a prova não abarque tudo que você estudou. Portanto, você não conseguiria demonstrar tudo que você aprendeu. Mas a prova ela é muito boa, sim. Só que há um problema. Geralmente, quando estudamos para um objetivo específico, quando nós praticamos aquele objetivo, nós praticamos esse objetivo e logo após atingir esse objetivo, nós acabamos esquecendo do dado fato de que nós estávamos estudando algo, certo? E é importante estar sempre estudando e lembrando aquilo que nós estudamos. Então, antes de tudo, você precisa entender que na sua vida de estudos você vai precisar disso aqui, memória, certo? Olha só, que interessante, eu vou pegar 2 exemplos aqui para vocês em que eu pratiquei algum tipo de memorização, certo? Eu vou pegar aqui, são esses os 2 livros, Tratado sobre Oração, do John Knox, e esse outro aqui, que já é da área de economia, que é um outro assunto também que eu estudei muito. Não vou me ater aos autores aqui, enfim, é só para comentar para vocês. Esse livro aqui, eu li ele. Ele tem, digamos, a mesma quantidade de páginas que o outro livro tem também. Ele é inclusive maior, tem a página mais longa, tem algumas questões interessantes aqui no fim do capítulo, indica alguns artigos, isso aqui é muito interessante no livro. Enquanto esse aqui, ele não trata disso. Mas se você ver, você pensa, qual livro será que foi mais bem aproveitado? Bem, se eu pudesse dizer que claramente o livro que foi mais bem aproveitado, foi esse. Mas você já parou para analisar por que esse aqui foi? Bem, você pode ver que ele tem fichas, eu tomei notas sobre esse livro. Mas o mais interessante é que, antes de eu estudar esse livro aqui, eu já havia lido e escutado muito sobre o tema. Então a maneira a qual eu usei para memorizar este livro é muito diferente. Eu consigo hoje falar de todas as leis que estão nesse livro, apesar de muito tempo de eu ter lido. Se eu pegar ponto por ponto e eu lembrar ali, isso é uma coisa interessante para vocês terem em mente também, que você não é um robô de pensamento, certo? Você pode ler um livro, aqui são 10 lições, mas você não pode conseguir enumerar 5 meses, 10 meses depois, uma a uma, e ir destrinchando cada uma. Mas quando você, por exemplo, vir aqui no tópico do livro, daquele conteúdo, ou quando você se dá com aquele conteúdo, você percebe que
essa aqui, poxa, isso aqui eu lembro, né? Você só vê o nome aqui, você lembra, significa que você aprendeu de fato. Mas não é uma coisa que você pode simplesmente evocar, certo? É claro que tem como, mas existe uma capacidade intelectual muito alta, que hoje eu não tenho, espero que você chegue a ter. Você estudando muito, você vai conseguir ter, isso é uma técnica específica de evocação da memória, certo? Isso é muito comum a quem estudou filosofia. Então, essa técnica de leitura para esse livro aqui é uma. Essa técnica aqui é outra. Por quê? Porque eu ainda não havia lido sobre o tema. Então, quando eu li a primeira vez, eu coloquei muitas fichas. E eu não me lembro bem, deixa eu ver aqui. Mas eu marquei também um livro. E eu tomei notas também sobre esse livro. Apesar de ser um livro muito curto. E eu aprendi muito sobre lendo esse livro aqui. E eu lembro de muita coisa até hoje. Boa parte do livro eu lembro ainda. O que eu quero dizer com isso? Não existe técnica de estudo ideal, certo? Isso é uma coisa que você vai entender com o tempo. Quanto mais maturidade você vai ter nos estudos, você vai entender. Nesse livro aqui, eu vou usar isso. Nesse livro aqui, eu vou usar isso. Você vai moldando a sua técnica de estudo. Quanto à memória, neste livro aqui, eu usei a técnica de memorização de explicar o tema. Isso é uma coisa que eu vou até colocar aqui para vocês. Explicar é a primeira técnica de memorização. Quando você lê um livro e você chegou ao fim do capítulo, é importante que você consiga dizer o que foi que aquele capítulo diz. Calma, não entenda isso de uma forma que você precisa ditar o capítulo, não entenda mal. Às vezes você lê um capítulo de 20 páginas, 30, 40, 50, como já aconteceu comigo, sei lá, muito mais. E você, né, quando for falar sobre aquele tema, você passar 5 minutos falando. Só que você fosse ler, sei lá, você passaria 3 horas. O que significa? Você precisa treinar a sua capacidade de captar a essência daquilo que o livro está querendo te passar. Durante o capítulo, ele dá muitos exemplos, muitas sintetizações, e às vezes ele também é muito abrangente, até de forma que seja prolixa. E você acaba se perdendo naquilo, nas entrelinhas, né? Mas você não entende a essência do capítulo. É importante que você saiba destrinchar e explicar aquele tema principal que o capítulo estava se tratando. Então, às vezes, o capítulo é longo, mas a explicação é muito curta, quando você entende, né, a essência do tema. Uma outra técnica interessante, certo? Eu vou passar esse livro para cá, e venho a esse. Vocês veem isso aqui que eu estou usando? Isso aqui se chama uma ficha, certo? Eu tenho algumas aqui. São várias, né? É um bloco de ficha aqui pequeno que eu tenho. E uma técnica interessante de estudo se chama ficha. Ela funciona de um modo parecido pelo qual nós usamos a explicação oral. A vantagem da explicação oral é que você treina a sua retórica. A vantagem da escrita é que você treina mais ainda a sua memória e a sua sintetização. O modo pelo qual eu falo e o modo pelo qual eu escrevo são amplamente diferentes. Quando eu escrevo de uma forma muito mais específica, rebuscada e sintética. O que significa? Quando você lê um capítulo de um livro que você achou interessante. Ou você... Aqui nós vamos nos até a técnica de memória, certo? Então, você acabou de ler um capítulo de um livro. Você terminou de ler, você fecha o livro, deixa o livro de lado. Você pega uma ficha, você escreve o nome do capítulo e você lá vai dizer tudo o que o capítulo, em essência, quis dizer. Não importa se o capítulo disse muito, se você não consegue falar muito sobre o capítulo. Escreva tudo o que você lembra. Mas você não pode ser prolixo. Seja sintético. Com o tempo, certo? Ali em 5 ou 10 capítulos que você já estiver lendo, ou no primeiro, segundo, terceiro livro, você verá que a sua capacidade de memorização vai ser muito, mas muito mais alta. Tem um livro aqui...
Eu vou pegar para vocês, vou passar o exemplo aqui. É o livro que é sobre moeda e inflação, do Ludwig von Mises, um livro de economia, certo? A qual, às vezes, o capítulo era muito curto, mas eu fazia eu pegava aquele capítulo e, para eu melhorar ainda na técnica de memória, até passando uma dica extra aqui, eu associava com outro livro que eu li e citava aquele livro na minha nota do livro ao qual eu estava lendo. Então, isso é uma outra técnica interessante de assimilação. Então, uma vírgula. Esse vídeo vai ser em cortes mesmo. Então, estamos aqui diante de 3 técnicas de memória: explicar, tomar notas e assimilação. Para quem não tem a quantidade de vezes já que chegou a tomar nota, pegar uma folha dessa aqui é muito interessante. Entenda essência, certo? A essência é aquela coisa que está, aquela coisa mais clara, né? Aquela coisa que você consegue tirar ali, que realmente é o que o autor está querendo dizer. Com o tempo, você vai conseguir fazer isso melhor, de uma maneira muito mais fácil. É normal que no início você escreva muito pouco. Como, por exemplo, no livro que eu li, quando eu comecei escrevendo, eu escrevia, sei lá, 3 linhas. No segundo, eu já estava escrevendo mais de um parágrafo. Mas é interessante, tente sintetizar em um parágrafo até. Esse é o importante, porque quando se passa de um parágrafo, você acaba sendo prolixo. Então, sintetize. Você vai treinar essa memória. É importante que também você volte àquela nota para você saber a sua linha de pensamento quando você escreveu a nota, o que você estava pensando. Hoje, por exemplo, eu posso pegar um dos primeiros livros de economia que eu li, e também eu posso dizer que o mais difícil que eu já li, em que eu tomei mais notas e mais tive dificuldade, travei em várias páginas, naquelas páginas que eu não entendia, ia lá, pesquisava o tema, entendia um pouco mais, voltava, tomava nota e voltava a ler. Se eu pegar a nota que eu tomei sobre aquele livro, hoje eu consigo lembrar completamente a minha linha de raciocínio naquela época, apesar de ter tido 2 anos que eu já escrevi. E se eu já fiz esse teste, eu consigo lembrar a linha de pensamento. Isso é importante. Vamos agora à fonte ideal. Isso aqui eu vou falar como realmente uma regra. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler, mas a leitura é e sempre vai ser a melhor fonte. Quando você lê um resumo, ou quando você lê uma citação, você lê um artigo, você não está lendo a fonte. Você não sabe o motivo pelo qual aquela pessoa está falando isso. Ela sintetizou a partir de uma interpretação que ela teve de alguém que deu aquela informação a ela. Então, entenda, a fonte ideal nunca vai ser um artigo falando sobre o sistema, vamos ir para a medicina, né, sobre o sistema digestório. Nunca vai ser a fonte ideal você ir em um artigo que fala sobre o sistema circulatório. O ideal é você pegar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. O ideal é você pegar um livro. Desse livro você vai ler. Você lendo o livro, você vai entender muita coisa, certo? Você vai ver muita coisa que você não veria nesse resumo, mas a partir da leitura grande, da leitura espaçada, da leitura até que você considera chata, prolixa, você vai sair e você vai tomar opiniões a partir da referência, a partir da fonte. Quando você lê de um autor, você lê a interpretação dele da fonte. Você não sabe se ele deixou de passar por uma parte, se ele não entendeu outra. É importante que você tenha esse aqui.
Significa que você não pode ler artigos? De forma alguma. Artigos são excelentes. Acho, inclusive, que você deve ler bastante, pelo menos um por dia aí durante sua formação. Você tem que estar lendo o artigo, por mais que seja curto. Enfim, esteja sempre lendo o artigo, não pare. Mas nunca pare de ler um bom livro. Eles precisam estar sempre na sua prateleira. Fonte ideal na medicina. Livros, pegue os autores referências aí da sua área. Livros. Artigos também, tá? E uma coisa aqui que fica um pouco à parte, certo? Videoaulas. Cuidado com videoaulas. Videoaulas são muito resumidas. Videoaulas são interpretações, quase das interpretações. Então, sempre vai estar muito enxugado. E você vai quebrar a cara quando cair com uma questão mais complexa sobre aquele tema. E é interessante que, lembra que eu falei aqui em cima sobre assimilar? Pegar um livro e você associar esse livro com outro livro usando aquele outro como referência? Então, quando você vê um vídeo que é um resumo do resumo, você não consegue assimilar com nada. É muito difícil você conseguir assimilar. Se você conseguir assimilar, parabéns. Você viu muito sobre o tema. E você provavelmente já tem um conhecimento prévio sobre ele. Agora, quando você vê só a videoaula, você provavelmente vai se dar com as sentenças. Entenda? Se você tem um conhecimento de filosofia, de debates, você vai entender. A sentença, a conclusão, mas você nunca vai entender a premissa pela qual aquelas coisas são. Quando você entende a premissa, você consegue chegar até a conclusão. Vocês conseguem me entender? Ou seja, você assimila. E quando você assimila, você sabe. E você não decora. Um ponto interessante. Vou colocar a videoaula como um complemento. Quanto às pausas também. Sempre quando eu me deparo com vídeos de como não procrastinar, enfim, durante os estudos, eu me deparo muito com uma técnica chamada Pomodoro. A técnica Pomodoro é excelente, tá bom? Já usei, mas parei de usar. Por quê? Entenda que você é uma mente. Você é uma mente individualizada. Só você conhece a maneira pela qual você funciona. Tudo bem que a média de foco é de 20 a 25 minutos. Isso se a sua média não estiver mais baixa, que é muito comum, como a minha já foi também. Por conta das telas, das redes sociais, enfim, a sua atenção fica muito diminuída. Agora, se você, assim como eu, tem picos de atenção muito grande, por exemplo, às vezes eu consigo passar 2 a 3 horas focado em um tema, isso eu estou investigando a questão da neurodivergência implicada nisso. Se você, não sei, tem TDAH e tem hiperfoco, você está estudando um tema que você gosta, você não vai ler 20 minutos e esquecer do que você estava estudando. Você vai ficar disperso. Não, você não vai. Você vai ler, vai ficar muito fixado aquilo que você está lendo, vai pesquisar só sobre aquilo e vai estar com a sua mente focada naquilo. Então, como nós vamos ter como pausa ideal? O que é a pausa ideal? A pausa ideal é a Pomodoro? Cara, depende, certo? Quando você vai pausar, você vai parar os teus estudos e depois voltar quando você vê que a sua mente está ficando dispersa. Isso às vezes para mim é 20 minutos, às vezes é no início, 2 minutos de estudo, eu mesmo já está disperso, eu não consegui iniciar focando ali, né? Tá muito disperso, ainda não estou concentrado nos estudos. Às vezes é com 1 hora, 2 horas, 3 horas de estudo, certo? Cada um com seus blocos e com a sua mente. Cada um trabalha de forma diferente. Eu, por exemplo, eu tenho uma memória muito além do comum, consigo lembrar de informações muito antigas. E eu consigo também assimilar temas de uma forma muito mais complexa que a média. Mas cada um, você vai entender aqui o que é interessante para você, você vai aplicar e vai até moldar para a sua forma de estudo, para o que você realmente consegue aprender. Quando você entende que, ok, vou ver vídeos de como estudar, mas você tem que ficar atento que cada um tem sua forma de estudo. Então, analise e fique focado na sua mente.
Quando você estiver estudando e você vê que você está disperso, fique atento a isso, você vai parar. Então, vamos colocar aqui. Quando você estiver disperso, essa é a pausa ideal. A pausa ideal não é quando dá 20 minutos no seu reloginho ou quando o gelo derrete. Cada um tem sua pausa ideal, de acordo com o seu foco. O meu foco é maior que a média, então o meu foco é longo. Às vezes o seu é curto, ou às vezes o seu é até mais longo. Você não precisa ficar parando a cada 20 minutos. Isso não vai aumentar a sua performance em nada. Tá? Fique atento a isso. Quando você estiver disperso, pare e relaxe. Não pegue o telefone, certo? Tome uma água, fique, levante-se, respire um pouco, vá olhar a natureza, o sol, olhe para o céu. Não sei, se estiver de noite você pode olhar para as estrelas, para a lua, pensar um pouco. Dá uns 5, 10 minutos, tá bom? Às vezes a pausa é longa mesmo para você retomar o seu foco. Você volta, senta-se e volte a uma longa sessão de estudos novamente. E como última dica, eu diria que até uma dica extra de estudos, que é uma coisa que eu aprendi recente, né? Usa a tecnologia ao seu favor. É uma coisa que eu estou aprendendo a fazer e está dando muito certo. Como eu sou novo na área da medicina, antes eu lia filosofia, economia, teologia, e eu não usava, nem conhecia esses artífices também. Quando eu entrei nesse ramo aqui, eu descobri isso. Que é o quê? Inteligência artificial. A inteligência artificial, lembre-se, ela não vai te ensinar um tema extenso, um tema complexo. Você não pode perguntar, explique para mim o sistema digestório. Explique para mim a teoria da praxeologia de Ludwig von Mises, lá pegando o livro de economia que está ali. Ela não vai te fazer isso, ela não vai conseguir te fazer isso, e se conseguir, ela nunca, escute bem o que eu estou falando, nunca vai conseguir satisfazer a tua demanda. Nunca. E outra, assim como eu leio, à medida que eu pergunto, a inteligência artificial erra, tá bom? Ela pode te dar uma informação imprecisa. Se você não conhecer a literatura, ela pode te levar ao erro. Então, conheça a literatura e faça uma pergunta específica para a inteligência artificial de um tema, de um ponto muito específico que você não pode se aprofundar muito. Se você quiser se aprofundar, peça à inteligência artificial para ela te guiar com o estudo daquela coisa. E daí você vai lendo a literatura a respeito dela. Mas nunca use a inteligência artificial como uma fonte em si, certo? Porque, assim como eu te falei na questão da fonte ideal, e falei da videoaula que você está pegando um resumo, a inteligência artificial, ela pega um dado de alguém. Então, se alguém, leia-o e depois você tira a conclusão sobre o tema. Esses seriam os principais pontos que me ajudam na leitura, certo? Indico a vocês que vocês pratiquem cada um deles. Molde essas coisas que eu falei para a realidade de vocês, a forma como vocês estudam, a forma como vocês aprendem. E sigam em frente. Com a maturidade nos estudos, vocês vão pegar novas técnicas. Às vezes vocês vão ver que uma técnica minha não é tão boa. Às vezes a outra é melhor que a minha. Às vezes a sua é melhor que a minha, porque a minha está de acordo com a minha experiência e com a minha forma de aprendizado. A minha forma de aprendizado é muito diferente. Eu assumo isso. Então, vá lá, entenda a sua forma de aprendizado, seja uma pessoa mais crítica. Quando você vai tomando notas, vai entendendo, será que realmente estou fazendo certo? Será que assim não é melhor? Vá testando os métodos de estudo até você ver algum que se encaixe. Não se encha de papel, não indico você usar post-it, usar ficha que fica no canto do livro, fazer tudo, marcar, fazer muita coisa. Não, você não precisa disso. Aí você pode também dizer, bem, eu preciso. E aí nós chegamos à conclusão. Estude da sua forma. Aqui estão minhas dicas. Seja feliz com elas. E um sucesso para você na sua vida acadêmica.
Fico por aqui.